Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Enciclopédia da Criatividade. E no episódio de hoje, com uma convidada extra especial, a gente vai conversar com a Catherine. A Catherine talvez seja uma das creators que eu mais admiro em todo esse tal de Instagram. Não só o que ela faz, mas o como ela faz. Ela é de fato mestre em se diferenciar dos demais, em criar uma própria identidade, em ser reconhecível por qualquer peça de conteúdo que ela faça. Verdadeiramente ela construiu e expandiu toda a sua comunidade numa era em que as pessoas não fazem mais isso no Instagram, e como ela fez foi verdadeiramente de inspirar. Obviamente a gente não fala só de Instagram, mas a gente fala da creator por trás que conseguiu domar a sua estratégia de criação, o seu processo criativo para conseguir moldar ele, para conquistar resultados incríveis, não só nas redes sociais, como também na empresa por trás de tudo isso que a gente vê. Conversar com ela foi uma aula, foi uma inspiração, eu espero que vocês gostem. Cat, estou muito feliz de ter com você comigo. Hoje a gente estava conversando um pouquinho em off. Atualmente você é uma das criadoras que eu mais admiro, por várias razões. Primeiro, pelo que você faz, e segundo, pela consistência e alcance, assim, que você consegue ter fazendo o que você faz, assim. Muita gente fala sobre criar conteúdo, mas poucas pessoas de verdade mostram na prática como que constrói essa comunidade e tudo. E você fez isso numa era em que todo mundo tá só falando no Instagram já fazia muito tempo, né? Todo mundo fala que tá saturado, que tá difícil. E você mostrou que, na verdade não, assim. Na verdade, o jogo tá aí para ser jogado, você só tem que saber jogar, né? Então, admiro muito o criativo e admiro muito a performance, assim, do seu criativo, tá? Então, tô muito, muito ansioso para ter essa conversa. Certeza que eu mesmo vou aprender um balde de coisas. Mas é isso, queria muito te agradecer pelo tempo que a gente vai ter aqui. Prazer é todo meu. Ansiosa para começar esse papo. Tenho certeza que a gente vai colaborar muito. Muito legal. Cat, querido, vamos começar um pouco do começo, assim? Acho que de uma forma resumida, até um pouco para quem não te conhece, quem é, o que faz. O que eu faço da minha vida? Hoje eu me considero líder de um movimento, né? Que eu chamo de movimento diferente dos iguais. Mas eu venho da internet há muito tempo. Eu tô na internet desde que tudo era mato, faz uns 14 anos já. Eu comecei com um blog de moda. Eu me formei em moda, depois eu fiz design gráfico, depois eu fiz pós em marketing. E depois dessa construção, eu fui indo para várias vertentes criativas. Comecei num blog de moda, aí depois eu fui para produção de moda, fui para uma marca de moda. Aí disso eu comecei a migrar para aquela parte de blogueira, influenciadora, quando nada era muito novidade ainda. Tive a ideia do feed colorido, que foi algo que me acendeu muito na carreira também. Não sei se você lembra dessa fase, mas foi uma fase muito legal. Comecei a trabalhar com as marcas por conta disso. Fui para diretora criativa, então trabalhei com muitas marcas. A gente trabalhou juntos, até com o Banco Original, né? Red Bull, Swarovski, Jaguar. Fiz um monte de marca legal. E fui migrando dentro dessa parte criativa cada vez mais para uma parte de bastidores, além de trabalhar sempre com a minha marca pessoal, né? Então, minha visão assim sempre foi em relação à diferenciação. Sempre que eu estava trazendo a minha marca, de alguma forma, eu estava querendo me diferenciar do meu mercado, né? Desde o feed colorido, aquela época onde todas as blogueiras estavam fazendo um monte de coisa comum, look do dia, eu já estava ali com uma visão criativa, como é que eu posso fazer uma coisa diferente. Então, eu sempre tive a veia da diferenciação muito forte dentro de mim, desde criança, assim. Então, hoje eu me considero uma diretora criativa ainda do meu próprio negócio, mas muito mais uma empresária mesmo, sabe? Me vejo como uma empresária digital. O que eu crio hoje mesmo é pensando no meu negócio. Tudo que eu crio, todos os esforços que eu faço é para crescer esse meu movimento, para crescer essa minha mensagem e para que eu possa cada vez mais ter um negócio escalável mesmo com a minha marca pessoal. Isso é fantástico, né? Porque se a sua marca é você, pode mudar a trend, o formato, o que for, você continua sendo relevante, né? Dito isso, eu acho que várias coisas me chamaram a atenção. Eu acho que você acabou de descrever aí 14 anos, 14 anos construindo, aprendendo, né? Jogando esse jogo da comunicação de diferentes maneiras para diferentes fins, assim. Então, de verdade, chama muita atenção que o que você faz hoje, então, é fruto de 14 anos de aprendizado, de uma jornada, assim. Eu acho que isso é importante trazer à tona, porque muitas vezes as pessoas se comparam e falam assim, nossa, eu tô tentando faz 3 meses e não deu certo, assim, né? Principalmente em conteúdo, né? Elas querem um resultado muito rápido. Sim. E não acontece. Tá, até então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, o seu nicho que você faz hoje, eu vejo você trazendo vários temas, vários termos que eu escuto
vir primeiro de você, inclusive, né? O último que você tem falado, tipo, tanto do Monoflow, né? E várias coisas assim. Vamos... Como você encontrou, falou assim, porque eu perguntei pra você o que você faz, você teve uma resposta muito, muito pronta, assim. E pra muito criativo é muito difícil, assim, conseguir se dar essa própria definição, tá? Então, como foi esse processo, assim, pra você conseguir chegar, olhar em voz alta e falar assim, não, é isso que eu faço, assim? Realmente não foi do dia pra noite. Eu sempre tive muita dificuldade. Até quando a gente tem aquele campo de preencher profissão, é tipo, o que eu sou? Sou criadora de conteúdo, sou diretora criativa, sou empresária. É sempre uma crise para quem é criativo conseguir se definir numa profissão. Mas a minha história, em algum momento a gente até vai falar mais sobre isso, mas eu comecei a ter essas ideias e entender mais, a me definir mais, depois de um burnout, né? Que há uns mais ou menos 3 anos atrás, depois de todas essas coisas que eu estava fazendo juntas e muita coisa ao mesmo tempo, eu acabei entrando no burnout. Eu acho que é algo muito comum, né, na galera criativa, assim, de eu queria ser empreendedora, eu queria ser mentora, eu queria ser consultora, eu era diretora criativa, criava meu próprio conteúdo. E isso acabou me levando a um esgotamento até da minha própria identidade. Porque eu não sabia mais quem eu era de tanta coisa, né? Ainda mais eu que trabalhava com muita publicidade, então cada marca era um personagem, né? Então, isso me deixou bastante perdida, assim. E o meu processo de encontro, eu digo que o burnout ele foi a melhor fase da minha vida, assim, que foi um ano terrível, que eu realmente estava completamente perdida, assim. Eu considerava abrir um pet shop de tão perdida que eu estava na vida. E foi um processo também de muito autoconhecimento e redescoberta do que eu queria fazer. E uma das primeiras coisas que eu entendi, assim, e que eu pensei, eu quero voltar para a internet. Eu estava muito cansada na internet nessa fase, muito cansada de tudo que é tipo de trabalho, tudo estava me esgotando muito fácil. E eu comecei a perceber que não era o mundo saturado, era eu cansada, né? Eu saturada. É o que acontece muitas vezes, né? É muito mais sobre o que a gente está sentindo do que sobre o que realmente está acontecendo lá fora, né? Perfeito. E nesse processo de sair desse burnout, eu sabia que para eu conseguir ter algo consistente para chegar nesse negócio, né, minha vontade sempre foi de empreender e ter um negócio, deixar algum legado. Eu sempre tive essa pira, assim, essa vontade de ser alguém, do meu jeitinho ali, mas ser alguém, ter o meu negócio, ter algo que vai ser construído com o meu nome. E eu entendia que eu tinha que representar uma mensagem. Hoje, o criador de conteúdo, ou né, quem seja que for aí, que queira se posicionar, ele tem que representar uma mensagem na cabeça das pessoas, ele tem que ser referência em alguma coisa primeiro. Tudo bem que a gente é multifacetas, a gente gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente precisa ter uma força para focar em uma mensagem que a gente quer que todo mundo entenda. É como se a gente pudesse levantar uma única plaquinha que resumisse, né? Ou alguma coisa na sua lápide escrita. O que seria essa coisa, né? Então, eu passei um bom tempo pensando no que seria esse contexto, né? Que representaria a minha marca. E aí que foi que eu cheguei nesse conceito de movimento de marca, que é algo que eu acredito muito, tanto as marcas corporativas hoje têm muito forte isso do movimento de marca, quanto as marcas pessoais. Eu acho que a gente, não que é uma obrigação de você se enquadrar em um microconceito, em um nicho, mas é de você entender qual que é a mensagem que você quer deixar no mundo. E a minha mensagem foi muito voltada para a diferenciação. Do tipo, eu quero ensinar as pessoas a se diferenciarem. Tudo que eu fizer vai ter esse quê do diferente, vai ter a diferenciação. Então, aí eu abro, ao mesmo tempo que eu nicho, né, ao mesmo tempo que eu represento uma mensagem que as pessoas olham para mim e pensam nisso, né, eu até, inclusive, uso isso, né, em símbolos e em todo o meu universo visual. Ao mesmo tempo, é abrangente. Que nem eu falei para você, daqui uns 3 anos, talvez eu queira abrir uma cafeteria diferente, queira aplicar diferenciação em uma marca de moda. Por que não? Então, não me limita. Mas eu sei que toda a energia que eu estou gastando nesse meu projeto agora está me levando para uma reputação da minha marca, para uma criação de memória de marca, né? Que é tão difícil as pessoas lembrarem da gente por uma coisa só. Então, essa decisão veio muito disso, do que é dentro da minha história, dentro de tudo que eu criei, dentro de todas as coisas que eu gosto, que mais me representa, né? E abaixo disso veio todas as outras características. Incrível. Tá? Tem 2 perguntas já emendando no que você disse.
A primeira acho que é pensando para alguém que está te ouvindo, sabe? Eu acredito muito nessa questão do burnout como criativo. Acho que todo criativo que quer transformar a sua criatividade em profissão, eventualmente acaba passando por isso, né? Mas alguém que está começando tá relativamente perdido, fala assim, não, eu te entendo, tenho que propagar a mensagem pela qual quero ser lembrado, assim. Mas ela tem dificuldade de encontrar. Qual dica que você dá para alguém que está querendo encontrar? Qual que é a Qual que é esse movimento, né? essa mensagem latente, assim? Eu acho que é muito autoconhecimento. Então, esse encontro de mensagem foi um mergulho profundo e eu comecei a analisar em toda a minha vida, assim, realmente foi sentar a bunda na cadeira e olhar para minha história, assim. Eu lembro de momentos, por exemplo, quando eu era criança, que eu ganhei uma câmera fotográfica, que eu fui uma das primeiras a ganhar, tipo, uma Olímpicos, assim, que era o que tinha na época, meio vibe Tech Pix, assim. E eu lembro que eu comecei a fazer as fotos de todo mundo na escola e eu fazia as fotos e aí eu pegava cada personalidade de cada coleguinha meu e eu não queria só as fotos, eu queria fazer GIFs. Daí eu comecei a fazer GIFs, eu comecei a mexer num programa de computador, animar os GIFs. Aí eu escolhia, cada um tinha a sua cor, cada um tinha a sua frase. E aí comecei a observar na minha história, em momentos assim muito genuínos, muito inocentes, coisas que eram muito da minha essência. E eu fui revisitando, assim, por exemplo, quando eu criei a minha marca de moda, a coisa que eu mais gostava de fazer era o branding, era encontrar um propósito, era encontrar um significado. Então, acho que a nossa própria história, ela dá pistas do que a gente é na nossa essência. E a gente não tem como fugir da nossa essência. O meu negócio, ele foi muito projetado, assim, 360, 100% eu. O que eu quero fazer na minha vida? Eu quero ter um negócio escalável, eu quero ter um negócio que eu possa trabalhar de casa, eu quero trabalhar para os outros, eu não quero. O que eu quero fazer, né? Foi totalmente concebido a partir disso. E eu fui pegando pequenos momentos da minha história, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer também, né? E fui trazendo dentro dessa minha criação. Mas eu acho que essas respostas, elas estão muito na sensibilidade, a gente ouvir o nosso dia a dia, ouvir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Às vezes, por exemplo, estou saturado de fotografia, mas às vezes não é a fotografia em si. Às vezes a maneira com que você está fazendo, as pessoas com quem você está trabalhando. Então, acho que essa autoinvestigação de entender se é aquela coisa ou se é o ambiente, se é a maneira como você está fazendo. E geralmente as coisas que a gente gosta desde a nossa infância e da nossa adolescência, é difícil a gente parar de gostar. Elas geralmente são genuínas da nossa criança interior, assim, daquilo que é a nossa essência, de que muitas vezes acompanha a gente até o final da nossa vida, assim. Eu entendi até alguns exercícios que eu fiz, as minhas necessidades também, que são muito importantes. Por exemplo, para mim, propósito é muito importante. A aprendizagem é muito importante, tranquilidade é importante, autenticidade é importante. São palavras que, para mim, se não existir no meu trabalho ou no meu relacionamento também, nas minhas amizades, parece que falta alguma coisa. E eu comecei a entender que, às vezes, uma pessoa te incomoda, assim, você não sabe que aquela pessoa te incomoda, mas é que provavelmente ela vai contra alguma dessas necessidades ou propósitos que você tem na sua vida. Então, foi um mergulho muito profundo, assim, que eu passei de autodescoberta para entender o que para mim era importante, não só para o mercado, porque às vezes o mercado fala, você precisa criar de tal forma, mas às vezes não é a minha forma, às vezes eu sou uma pessoa mais profunda, tem como eu criar sendo mais profundo. Então, entender o que é realmente a minha verdade e ser fiel a isso, assim, e é uma autoinvestigação desde essa infância. E exige muita coragem também para fazer isso, né? De olhar, de encarar, e até mesmo traumas, né? Situações que a gente passou que, de alguma forma, você pode curar nesse... Eu vejo até, eu acredito que existe muita poesia, assim, muita beleza, até mesmo dentro dos traumas, assim, dentro da dor. Eu até brinco, assim, mas repara que toda música, toda obra, tudo que dura gerações, assim, todas, na verdade, quase todas falam de alguma tragédia ou de alguma protesto, tristeza, né? Mas é isso, eu acredito que existe muita coragem, assim, esse processo de mergulhar. E eu entendo, um ponto que você trouxe que eu achei muito interessante foi que você mencionou autoconhecimento, mergulhar na própria história, o que é latente desde a sua infância, que continua sendo. Isso é algo que com frequência eu olho mas você também trouxe a questão do contexto, assim, das pessoas que estão em volta de você.
E isso é um ponto que eu escuto poucas pessoas falando, assim, né? Quando fala dessa questão de se encontrar, muita gente fala do autoconhecimento, mas quase ninguém traz a questão do contexto. O que eu verdadeiramente acredito... Quando você falou, me veio, assim, né? Não nem é algo que eu tinha refletido antes, mas me veio o quanto que isso, na verdade, faz todo sentido, assim. E a gente tem muita mania de ser muito educado, né? Algumas pessoas na nossa vida, elas sugam um pouco a nossa energia, mas elas fazem parte do círculo social e você continua permanecendo e você quer ser educado. Mas ainda mais quando a gente tá falando da nossa própria criatividade, a gente tem muito que respeitar, seguir o próprio instinto, assim, né? Totalmente. Mesmo que você não saiba falar com clareza o porquê, só de você saber... É isso, respeita o seu estômago, né? Eu olho pra trás e eu percebo que alguns dos momentos que eu mais gostei, amei criar, amei fotografar, eu tava me divertindo muito com as pessoas que estavam em volta, assim. Então isso que você falou do contexto é algo que, putz, tô cansado com a fotografia, mas que tem razão, assim, às vezes não parei pra prestar atenção no que tá em volta, assim. Tô levando esse insight, Pra você. esse insight comigo, assim, muito, muito legal. Ed, agora, de tudo que você tava me falando, tá? Vamos lá. Adorei como você mencionou o propósito, que eu acho que você quer fazer... Eu acredito, posso estar errado, você é autoridade nesse assunto. Mas quando a gente fala em constância, quando a gente fala de sucesso em criar uma comunidade, né? Eu reconheço muito como que a constância é essencial, né? Não adianta você vir falar uma vez a cada 3 semanas por 2 meses e acabou, né? E só que se você não tem um propósito muito bem definido, eventualmente você cansa. Né? Ou você acredita muito no que você está falando, ou falta gás, assim, né? Eventualmente cansa. Então eu vejo como que você é literalmente munido desse propósito da sua vida inteira, assim, que você encontrou essa sua mensagem que você está passando. Dito isso de forma prática, quando você vai criar o seu conteúdo, definir as pautas, imagina que você faça um planejamento, assim, dos vídeos que você vai fazer, tudo. Como que é esse processo, assim? Você fala do que você quer falar ou você faz meio que uma leitura de mercado, de demanda? Como é que funciona esse processo de definir pautas, assim, para você? Hoje ele é é um mix, assim, realmente é um negócio complexo e eu consigo delegar, assim. Hoje eu tenho 15 pessoas trabalhando comigo no meu time. Eu consigo delegar muita coisa, mas o processo criativo, tanto o meu conteúdo também, o que vai pro meu feed, eu não consigo delegar e eu dificilmente consigo trazer toda a minha essência para quem, né, precisaria ali fazer uma linha editorial para mim. Mas o que eu levo em consideração, que é algo muito legal para falar até para os criativos e que eu gosto muito de trabalhar, sempre quando eu vou começar qualquer marca pessoal, né, ou ensinar qualquer pessoa, é a base do eu nicho, que vai muito em encontro com isso do movimento de marca, né? Primeiro que se você imaginar, você é um nicho, né? A gente fica, que nicho eu sou, que nicho eu sou, ok, isso é da fotografia, é óbvio que é a sua área, mas se você começar a criar olhando para a sua área, como muita gente faz, o tipo, o que meu concorrente está fazendo, o que o mercado está pedindo o tempo inteiro, você vai ser igual a todo mundo e seu concorrente o seu seguidor pode seguir seu concorrente, porque você está se baseando no nicho, né? E quando você trabalha isso do eu nicho, as coisas começam a mudar e dificilmente você vai ter uma cópia sua ou você vai ter um concorrente direto. Porque você vai ter esse mix com a sua personalidade. O que é, em resumo bem básico, do eu nicho? O eu nicho é o seu movimento de marca, isso como eu falei, né, o diferente dos iguais, que era para mim, né, o meu movimento e o que viria a partir o meu negócio vem a partir do meu movimento, que é um problema que eu resolvo. Então, na internet, se você quer vender algo, você tem que resolver algum problema ou você tem que ter alguma solução, né? Então, a gente sabe que é a partir disso que surgem os produtos, surgem as marcas. A gente pode, né, ter uma ideia muito incrível, mas para quem que essa ideia vai servir? Qual que é o problema que essa ideia faz? Então, em primeiro lugar, é você ter esse movimento de marca, que engloba tudo isso, né? De você... Por exemplo, no meu caso, quando eu decidi esse movimento também, e como encontrar também uma dica legal, eu olhava para o meu mercado e eu estava muito incomodada que as pessoas estavam muito iguais. Era uma das coisas que mais me incomodava, entrar na internet e ver que estava todo mundo igual e tudo me saturava, tudo muito parecido. Então, era um incômodo muito genuíno meu. E, a partir disso, eu comecei a observar e pensar, putz, e se eu for a pessoa que ajuda a resolver esse problema que tem no mercado, né? Então, todo problema que tem no mercado é uma solução e pode se tornar um movimento de marca.
Então, a partir disso, né, eu vi ali um problema grande que o mercado tinha e que eu poderia solucionar a partir de diversos produtos e serviços, enfim. Aí veio esse movimento de marca, o problema que você resolve, abaixo disso vem as coisas que você gosta de estudar. Então, por exemplo, eu gosto muito de inovação. E eu não consigo fugir disso. Eu gosto de estar trazendo novidade, eu gosto de estar trazendo um olhar novo. Então, isso é uma coisa da minha essência. Então, é as coisas que você curte estudar. Até às vezes você gosta de estudar, sei lá, uma pessoa gosta de viajar. Então, você mescla aquilo que você fala, o problema que você resolve, com aquelas coisas também que você estuda e é da sua personalidade. E aí, por último, vem a sua própria personalidade. Do tipo, eu sou uma pessoa que eu falo expansiva, ou sou uma pessoa mais tímida, ou eu sou uma pessoa que é engraçada, né? Qual que é o seu lado genuíno? Então, tudo isso é o que complementa o que eu chamo de eu nicho, que é o seu movimento de marca com aquilo que você gosta de estudar, as coisas da sua personalidade e a sua própria personalidade. E a partir disso, esse núcleo é algo que eu nunca quero sair do meu conteúdo. Meu conteúdo nunca vai ser, por exemplo, alguma coisa pragmática, alguma coisa... Porque não é da minha personalidade, eu sou criativa, eu sou inovadora. Então, sempre que eu vou pensar no conteúdo, ele tem que estar dentro desse contexto. É um conteúdo que, de alguma forma, é diferente, vende a inovação que eu quero transmitir, ele vai ensinar as pessoas a se diferenciarem, vai complementar essa mensagem. Então, acho que a primeira coisa que eu penso quando eu vou construir um conteúdo ele está de acordo com essa ideia que eu quero passar, né? E a partir disso, respeitando... Porque eu acho que conteúdo é muito uma forma de expressão. Tipo, eu amo criar conteúdo, porque eu amo me expressar no meu conteúdo. Se aquele conteúdo alguém escreve pra mim e eu não me identifico com aquilo, não vai rolar. E eu já sei que não vai funcionar também, porque as pessoas se identificam por diversos fatores. Sim. E é pela nossa personalidade. Então, eu presto muita atenção, assim, nesses pontos. E a partir disso também eu tenho minhas questões de produtos, né? Eu tenho hoje... Eu não estou na internet mais como hobby. Então, eu levo a criação de conteúdo mesmo como trabalho. Por isso que eu também não desisto. Eu imagino que abrir o meu Instagram todos os dias é como abrir minha loja. Se eu tiver uma loja no shopping, eu não tenho uma desculpa do tipo, hoje eu estou meio malzinha, vou... Não, vai abrir, se organiza, foco. Então, eu tenho uma disciplina muito grande, assim, de levar a criação de conteúdo não como um fim. Muita gente leva como um fim, do tipo, meu trabalho é criador de conteúdo. Não. Você está criando conteúdo para te levar para algum lugar. Não como... Então, o conteúdo ele é um meio para você chegar em algum lugar. E muita gente lida como um fim, por isso que se torna um peso, do tipo, o que é? Eu quero validação, eu quero engajamento, eu quero like, coloca um peso muito pessoal também, tipo, se meu conteúdo não engaja, eu sou invalidado, né? Não pensa que precisa estudar criação de conteúdo, pensa que aquilo ali é um teste de se você é legal ou não. Sim. Então, eu penso em tudo isso, assim, quando eu vou criar o conteúdo. E hoje, principalmente, no tipo, como que eu vou crescer o meu negócio, como que eu vou crescer essa minha marca. E todo o conteúdo que eu faço, ele tem que falar um pouco sobre os meus produtos e o que eu ensino. Então, tudo que eu posto é o que eu ensino também. Então, eu não curto essa ideia de faça o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Sim. Então, eu gosto de praticar muitos dos meus estudos também. Sou uma pessoa muito analítica, muito observadora. Então, eu estou sempre observando o mercado, vendo o que vai acontecer lá na frente, testando coisas novas. Então, o meu flow de conteúdo mesmo é voltado para isso. Meu, que aula, assim. Tava me esforçando para fazer notas, assim, enquanto tô Ainda bem que tá gravado. Ainda bem que tá gravado, exatamente. Cat, mas dito isso, então vou te jogar uma pergunta que eu meio me identifico, mas acho que é justamente essa questão de personalidade, as coisas que você vai jogando assim pro mundo, né? Eu sinto que muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que conversam comigo, elas entram muito num dilema ser um artista na era do conteúdo, né? Eu imaginar que eu quero criar alguma coisa, eu amo criar coisas, não por comunicar absolutamente nada, mas porque eu senti vontade de criar, assim. Só que aí a gente cai primeiro nessa dinâmica das redes sociais, que quando você veicula alguma coisa tem a questão da performance, do alcance ou não, e isso já coloca muita gente em parafuso. Assim, nossa, se meu conteúdo, se minha arte não performou, se meu conteúdo não performou, quer dizer que eu não sou legal, quer dizer que não vale a pena.
né? Então acho que tem um jogo muito perigoso aí quando você assume que o volume do aplauso é sua métrica de sucesso, né? Mas acontece, eu sinto que é parte até da a cultura ocidental, assim como um todo, né? Quando a gente fala assim, quem que é alguém muito bem sucedido, né? A gente menciona pessoas que ganharam prêmios, ou que um artista que fez uma grande exposição, um atleta que ganhou a bola de ouro, né? A gente associa muito o nosso valor à performance, né? Então eu entendo a dificuldade de associar o seu valor ao volume dos aplausos, né? Mas vamos assumir que você consegue passar nessa barreira e você fala assim, não, o que eu faço, minha criatividade não é isso que define o quão bom eu sou, né? É uma construção, preciso de constância, eventualmente o volume vai vir, né? Mas para essa pessoa que gostaria de falar assim, eu crio a minha arte por criar, né? Nem necessariamente tudo tem algo alinhado, mas ainda gostaria que isso desse certo de alguma maneira, assim. Você acredita que existe esse espaço, assim, para quem ainda só gosta, para quem quer compartilhar arte, criação, ou você acredita que tem que ter uma direção, assim, um volume para jogar esse jogo? Acredito, tenho certeza que existe. Inclusive, teve várias referências de artistas que conseguem fazer isso. Não que não precise de um pouco de estratégia, precisa sim. Eu acho que quando a gente fala de performance e tal, é para aquele artista que quer empreender, que tem a veia empreendedora ou, né, que sonha realmente em transformar a arte dele num negócio, quer escalar e tal. Então, ele vai ter que desenvolver habilidades diferentes, que é gestão de equipe, empreendedorismo, vai ter que estudar negócio. Realmente, ele vai ter que sair um pouco da visão só criativa dele e desenvolver em outras áreas, que é algo que eu fiz também. Eu não sou de natureza nenhuma empreendedora, eu não tive influência nenhuma na minha família de nenhum empreendedor. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, tenho um TDAH, então eu me esforcei muito para me tornar uma pessoa que consegue ter esse foco e essa disciplina, assim, foi realmente uma construção. Então acho que tem que ter uma diferença, assim, do tipo, se você quer realmente ter esse foco, você vai ter que ser obcecado, porque realmente você quer ter um negócio com a sua arte, você tem essa visão. No caso das pessoas que não, tudo bem, também é algo super aceitável. O que ela tem que pensar é que ela tem que ser minimamente estratégica nas redes sociais, porque a gente vive numa briga por atenção. Então, a gente sabe o quanto que é difícil você deixar uma marca nas pessoas. E até quando eu criei a ideia, trouxe mais para a vida a ideia do Monoflow, foi muito pensando nessas pessoas também, que não têm muito tempo de criar conteúdo, não tem muito tempo de ficar testando muita coisa ao mesmo tempo. E artista tem essa facilidade de encontrar essa assinatura visual, né? Então, a dica que eu dou para os artistas que não querem viver refém de um grande empreendimento nas redes sociais é você encontrar a sua assinatura e ser fiel a ela, né? Você encontrar o seu jeito de criar e você ter ali até uma certa previsibilidade, mas talvez muito menor, do tipo, olha, toda segunda-feira eu posto um conteúdo tal, e aí aquela pessoa, o seu público já espera aquele conteúdo, sabe que é uma vez por semana, mas sabe que você vai ter, né? Que não que você vai sumir e vai aparecer ano que vem, mas que ele saiba onde te encontrar e às vezes explorar outros canais como YouTube, newsletter, né? Outros canais até físicos. Eu acho que é importante não esquecer de ter esse canal de encontro com a sua audiência e não precisa ser postando todos os dias. Tem vários cases, por exemplo, o Jorge Greenberg na parte da moda, eu gosto muito do case dele porque ele é um cara que ele faz vídeos de 3 minutos, faz 2 anos, e ele só posta um tipo de vídeo toda semana e é um vídeo denso, assim, né? Porque ele fala sobre comportamento dentro da moda. Os assuntos complexos. Assuntos assim. complexos de 3 minutos, antes de existir 3 minutos no Instagram. E ele performa muito. Os vídeos dele performam demais. Ele não fica inventando formato novo, não fica todo dia tentando uma coisa diferente. Ele vai no flow daquele formato dele, só que ele tá 2, 3 anos fazendo isso. Então, acho que tem que ter um pouco de compromisso, porque é uma ideia de tipo, putz, eu tenho um lugar para ser lembrado, eu tenho como criar essa audiência de uma maneira mais slow, mas eu tenho que ser intencional. E para ser intencional, eu vou ter que ser repetitivo e eu vou ter que, de alguma forma, deixar uma memória, uma assinatura visual na mente dessas pessoas. Então, acho que para os artistas que não querem estar tão full nas redes sociais, eu trabalharia muito uma estética marcante, uma estratégia marcante, um formato marcante, algo que, quando eles aparecerem, seja realmente
né, não esqueço nunca mais. E esse formato, você acha que é importante falar ativamente com a câmera, contar a história? Você acredita que existem... Eu acredito que isso é muito da personalidade. Tem gente sem aparecer, assim, nem a cara aparece dando certo. Tem gente que faz só aquilo que a gente chama de B-roll, né? Que a pessoa só aparece o vídeo por cima e ela vai narrando, vai filmando as cenas e depois narra. Isso é muito individual. Tem gente que cresce só com foto. Tem gente ainda postando só foto e crescendo. Sério? Carrossel, super. Então, é muito de você encontrar, assim, essa tribo, né? Para quem que você está falando e ser consistente nisso, assim. Então, a pessoa que ela vai ter, quer fazer menos, ela vai ter que fazer mais vezes do mesmo jeito. Isso é muito legal, porque todo mundo, tirando essa conversa com você, se eu entrar nas redes sociais, qualquer uma que seja hoje em dia, um dos primeiros conselhos que eu escuto é muito a cultura do remix, assim, né? Da trend. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, principalmente na minha área, assim, que é relativamente até triste, assim, mas eu vejo um monte de filmmakers e fotógrafos, pessoas talentosíssimas, mas todos têm a semana daquela música, assim. Então vai ser uma semana que todos os creators com cenas lindas vão fazer o mesmo vídeo com a mesma música, e depois cada semana que muda, né? E é um sopro de ar fresco, assim, na verdade. Eu ouvi alguém falando, cara, o caminho para se destacar, para se diferenciar, é não necessariamente fazer... O do longo prazo é esse, né? Eu acho que se você quer deixar uma marca, realmente, é esse. Mas ele leva mais tempo e as pessoas não têm essa paciência. Então, elas vão na trend, é tudo muito imediato, né? Então, elas caem nessa de, tipo, que eu preciso fazer isso. E a trend, tipo, cara, é muito mais, eu vejo que é muito mais do ego da pessoa, tipo, eu quero fazer para pertencer, porque é cool, do que realmente é legal das outras pessoas assistirem. Sinceramente, eu não gosto de assistir trend. Tipo, depois do terceiro vídeo de trend que eu já vi, eu já meio que enchi o saco. Eu não vou lembrar dessa pessoa por causa dessa trend, porque, né, não construiu nada, não é algo autêntico dela, então não vou ter uma lembrança de marca dessa pessoa por conta da trend. Não vejo problema em fazer, mas eu falo que, tipo, aquele docinho no final do almoço da dieta não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, sabe? E eu acho que o problema das pessoas é esse, essa dificuldade de ter a paciência do longo prazo, da construção sólida mesmo, sabe? Alguém que tá passando, então, que tá nessa, assim, fala assim, putz, Cat, faz 6 meses que eu tô criando e o engajamento cresce muito pouco, assim. O que você fala pra essa pessoa? Que 6 meses é muito pouco. Eu acredito mesmo que não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma maratona. E a criação de conteúdo tem que ser prazerosa. Você realmente tem que ver como uma forma de expressão. Eu não me imagino um dia querendo parar. Claro que a gente tem picos, sei lá, momentos da vida que você vai estar mais ativo ou não. Mas eu vejo realmente a criação de conteúdo, a internet, todos esses lugares e diferentes plataformas, não falo só sobre o Instagram, mas como uma forma de comunicação mesmo, uma forma de você se expressar. Então, eu acredito que você tem que olhar para o jogo de longo prazo. O que eu quero fazer lá na frente? O que eu quero estar fazendo? O que eu vou me sentir mais confortável em estar fazendo? É muito fácil você dar certo na internet, porque as pessoas desistem. A maioria das pessoas, elas vão desistir. Eu já sei, assim, de turmas que eu começo de 100 alunos, 5 vão performar. Porque as pessoas desistem, elas facilmente se sentem ruins, né? Várias questões psicológicas aí. Mas é muito fácil dar certo na internet. É simplesmente você focar em algo bom, ter esse propósito construído e não desistir. Porque as pessoas vão, saindo aos poucos. Vão saindo sozinhas, né? Eu lembro quando eu tava começando na fotografia, eu ouvi um ditado que foi, as suas primeiras 5.000 fotos vão ser as piores 5.000 fotos da sua vida. Eu lembro que quando eu ouvi isso, falei, nossa, essa velha guarda toda arrogante, assim, já tem umas fotos legais, né? Hoje eu acho que eu já extrapolei a casa dos 2 milhões, assim, de fotos, assim, se for se juntar os HDs, assim. Eu falo, minhas primeiras 100.000 fotos foram as 100 mil piores fotos da minha vida, né? Então eu acho que uma das coisas que as pessoas também subestimam na hora de desistir, assim, nos primeiros 2, 3 meses, primeiro essa questão, acho que do aplauso, a pessoa tá querendo o aplauso no final. Acho que todo artista gosta um pouco de aplauso, né? Acho que quem não. Mas se você cria pelo aplauso, o aplauso eventualmente não vem, você desiste, né? Então acho que o primeiro passo é esse. E o segundo é entender que você mesmo tá... Eu acho que essa jornada do autoconhecimento, ela pode existir ao mesmo tempo que você tá
tá criando, né? Você não precisa esperar, eu vou fazer um retiro de um ano na Índia, depois eu volto iluminado e eu sei do que eu quero comunicar, né? Então, eu acho que se você se permite, você vai descobrir enquanto você faz, assim. E digo até mais, se você não estiver fazendo, vai ser mais difícil descobrir. Não vai descobrir sentado. Não vai mesmo. Então, eu acho que muitas vezes fala assim, nossa, mas eu vou desistir em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Aprende que, na verdade, esse tempo até você mesmo tá descobrindo o que funciona ou não, né? E eu sinto uma coisa também que acho que me levou até o lugar que eu tô hoje, é que eu nunca tive medo de errar. Nunca. A galera tem muito medo de errar. Do tipo, ela posta um vídeo, acho que isso aqui não tá bom, perfeccionismo também, né? Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom ainda. E parece que, assim, é uma cobrança por uma perfeição que nem exige nas redes sociais, sabe? Tipo, as pessoas ficam tão noiadas em não errar, não errar. E eu nunca tive medo de errar, assim. Tipo, não tá tão bom, vai desse jeito. E vai melhorando aos poucos. Então, é muito mais isso é um clichê, né? Mas é mais feito do que perfeito, assim. Então, eu sinto que eu nunca tive esse medo de errar. Inclusive, agora eu comecei no YouTube recentemente. Legal. E foi muito gostoso, porque era uma rede nova pra mim. E eu tava, tipo, tô nem aí, eu vou fazer o que me dá na telha. Eu não tenho medo de errar. O primeiro vídeo que eu fiz, eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar. E foi gostoso, assim, essa experiência de começar do zero. Porque com a mentalidade que eu tenho hoje, né? E essa coragem, que eu acho que é muito coragem também da gente se expor. Foi muito gostoso, assim, e acho que por conta disso também o canal vem crescendo tão rápido, assim, todos os vídeos foram bem e tal, porque eu realmente estava me sentindo à vontade, eu não estava com medo de errar. Meu, isso é tão inspirador, assim, a coragem que você falou. Eu sei que eu me escondo por trás vou chamar de desculpa, da desculpa da perfeição, assim. Vira e mexe, eu acabei de publicar um vídeo, eu assisto, eu falo assim, não, essa fração de segundo apago, assim, é como se o que eu acabei de publicar me definisse como... Como alguém, né? Como artista, assim, se isso não for a maior régua do que eu posso fazer. E aí que eu entro num loop, uma armadilha muito perigosa, assim, que uma vez que quanto mais você faz alguma coisa, né, ou... É muito comum que tenham pessoas que têm um olho muito bom do que está sendo feito, então, mas existe esse descompasso no sentido, eu consigo assistir um vídeo e reconhecer tudo que ele tem de bom. Ao mesmo tempo, não sei se eu sei fazer um vídeo tão bom quanto eu sei avaliar, entendeu? Então, se você tem esse olho para falar assim, não, o conteúdo da Cat é um nível altíssimo, aí eu tô querendo começar, eu faço um vídeo e por alguma razão tá bem distante do seu, se eu consigo ter essa visão de perceber, se torna quase uma... Você para de tomar ação, assim, né? Porque como que você evolui se você não faz, mas ao mesmo tempo se você... Né? Então você precisa ter essa coragem de falar, eu vou fazer várias coisas meia boca até ficar bom, depois vou fazer várias coisas boas até ficarem incríveis, né? Então acho que exige essa coragem que você descreveu, que muitas vezes eu me pego... É isso, eu brinco que o meu legado são terabytes de arquivos que nunca viram a luz do sol, assim. Mas para todos eu tenho um comentário, não, mas poderia ter isso, poderia ter aquilo, né? Red, então acho que trazendo, então, eu vou jogar uma pauta aqui, você falou que você se interessa muito, você continua estudando muito, aprendendo muito, né? Que verdadeiramente eu acho que é incrível, acho que muitas pessoas quando se definem como autoridade, elas acabam dando uma estagnada, assim. Se eu sou uma autoridade, se o meu processo é o processo que funciona, é o que dá certo, logo por que eu preciso estudar algo novo, né? Eu vejo muitas pessoas acabam se estagnando por conta disso. Eu acho que o assunto mais quente de 2025 é a inteligência artificial, né? Algumas mensagens apocalípticas, outras não tanto. Como que você vê essa chegada, assim, primeiro uma visão assim, mais ampla? Você acha que ela veio para tirar esse espaço dos criativos? Você acha que ela joga a favor? Como que é seu estômago, assim, quando se fala desse assunto? E gosto muito desse assunto. Até porque vem da veia de inovação, né? Então, é algo que eu, desde sempre, assim, estudo muito. Inclusive, já implementei dentro dos meus cursos, dentro da minha empresa. Logo que eu vi, assim, uma oportunidade, eu já joguei para dentro. O que eu sinto que a gente vai realmente ter uma revolução, assim, assim como teve a revolução da internet mesmo, né? Que eu nasci ainda, eu peguei, acho que a última fatia ali de quando a gente não tinha internet, a internet de escada lá, o IBEST, e essa grande mudança, né? Tipo, eu lembro quando eu vi o primeiro celular e eu não acreditava que o celular podia ficar com a tela colorida, né? Então,
quando a gente imaginaria que a gente ia estar vivendo o que a gente vive hoje. Eu acho que o mesmo vai acontecer daqui 10, 20 anos, talvez até menos, porque a IA acelera tudo muito. Eu acho que o mesmo vai acontecer com IA. Eu não sou apocalíptica, mas eu acho que a gente vai viver extremamente conectado full time com a IA de várias maneiras. Acho que em relação aos criativos, acho que, por exemplo, sei lá, a gente vai pouca gente vai dirigir carro, vai ser normal o carro dirigir sozinha, sei lá. Eu acredito muito que a gente vai evoluir analisando que a gente veio de um mundo onde nem existia celular e hoje a gente até, né, faz o que faz com o celular, acho que a gente vai evoluir demais. Aí a especulação, né? A gente não tem nenhuma certeza do que virá. Adoro esse assunto, mas é tudo especulação. Mas eu acredito que vai trabalhar muito forte junto com os criativos, tanto, por exemplo, na parte de infoprodutos, assim, a gente vê que eu vejo muito que vai diminuir um pouco a quantidade de cursos longos para que a gente comece a vender com soluções mais compactas casadas com IA. Por exemplo, agora o meu curso, ok, eu tenho todas as aulas, eu estou explicando tudo para eles, as aulas estão incríveis. Só que a minha IA, ela faz exatamente o que eu falo na aula. Então, é muito mais simples você ir lá e perguntar para a IA, faz um roteiro para mim. Ela faz o roteiro melhor que eu. Ou mesmo ideias, assim, como eu coloquei toda a minha inteligência, todas as referências que eu tenho dentro da IA, eu mesma vou para a IA, porque eu não consigo lembrar de todos os nichos e todas as pessoas e todas as ideias o tempo inteiro. Então, eu vejo, assim, que eu, pelo menos, sou uma pessoa hoje já extremamente dependente de IA para tudo, assim, até para terapia, para estou com um problema, o que eu resolvo? Eu pergunto para o tempo inteiro para o ChatGPT. E eu acredito que com o tempo a gente vai realmente se tornar assim, carne e unha em questão de solução, principalmente na parte hoje, né, mais próximo na parte de roteiro, a parte de até de concepção de ideia, toda essa parte mais como se fala, operacional. Acredito que vai ter poucas pessoas fazendo operacional. E aí que eu acho também que entra cada vez mais a diferenciação. Porque eu ainda não acho que a IA consegue ter a criatividade do ser humano por conta de que a IA não tem a vivência, não tem a história. A IA nunca vai ter uma história de vida para gerar uma narrativa. Ou, passei por tal coisa, por isso que eu estou fazendo isso. Então, isso a IA nunca vai ter, porque ela não é uma pessoa, ela não tem esse contato que a gente quer tanto. Então, acho que isso vai ter cada vez mais valor. A criatividade, a sua curadoria. Curadoria, eu acho que é uma das palavras assim que vai ter Sim. um grande valor no futuro. Porque tudo que eu quero aprender, a IA me ensina. Tipo, eu quero aprender, por exemplo, eu quero aprender a fazer um roteiro. Eu não preciso fazer um curso de roteiro. Muitas vezes uma IA me ajuda a fazer um roteiro. Sim. Mas se você faz um roteiro de um jeito e eu quero aprender o seu roteiro, aí tem outro valor. Porque a sua curadoria, o seu olhar. Então, acho que cada vez mais o grande jogo nesse negócio criativo vai ser você fincar sua bandeira de estilo, sua bandeira de pensamento, seu posicionamento, do tipo, eu penso desse jeito. E aí você vai atrair essa comunidade, essas pessoas que vão querer se relacionar com o seu jeito de pensar. Legal. Eu vejo muito... Concordo com o que você falou. De várias coisas você, inclusive, foi expandindo, assim. Mas eu acredito que muito que o caminho, assim, para lidar com a AI, uma vez que todas as informações são disponíveis de forma quase imediata, é você ter uma opinião sobre o que você está entregando, né? Porque se você só entrega uma informação sem opinião nenhuma, você foi... É muito fácil de ser substituído, né? Totalmente. Pergunta, de forma prática, então... Porque é isso, eu sinto que a AI ela me ajuda muito em tantas coisas, assim. Ela me ajuda a pegar um toró de ideias e organizar esse toró de ideias em forma, sei lá, da forma que eu pedi que ela organize, né? Mas tem algumas pequenas coisas que quando eu peço pra ela fazer, eu falo assim, ainda faltou o meu... Tipo assim, você é incrível, mas falta... Você construiu um roteiro, mas você não construiu... Mas a pausa, quando a cena é mais longa... O meu jeitinho, né? O meu jeito ela ainda não coloca, assim. Duas perguntas. Primeiro, assim... Quais ferramentas você acha que, tipo assim, criativos hoje não podem fugir de forma até literalmente prática? E como que essas ferramentas mais te ajudam, assim, hoje no seu processo? Até essa parte de ela não saber é porque a gente ainda não sabe treinar ela, né? A gente conversa com ela, sim, não, é isso, não.
a gente tem que entender que o tempo inteiro ela tá aprendendo, né? Então, cada vez mais eu tento trazer até os meus trejeitos. Quando eu percebo um trejeito meu, porque às vezes a gente não sabe, né? Mas um trejeito meu em roteiro, eu ensino para ela esse meu trejeito para colocar. Então, é muito isso da gente cada vez. O grande poder também vai ser você ser a pessoa que consegue ensinar a IA da melhor forma. Tá. E quando você ensina essas coisas, tipo assim, até um pouco abstratas, assim, tipo um trejeito, assim, você sente que ela aprende, assim? Ela aprende. É? Eu sinto que ela aprende cada vez mais e que ela, de uma forma poderosa, às vezes vai te surpreendendo com outras possibilidades, assim. Eu acho que ela vai conseguir ser legal. exatamente idêntica a gente. Incrível e assustador E ao mesmo tempo, né? Eu comecei um processo de treinar a minha, assim. Vira e mexe, eu peguei várias apresentações, propostas comerciais, vários roteiros, tudo que era meu e falei assim, olha, é isso. Estude. Sou eu, assim, né? Dei até um apelido, assim, pra ela. A gente tem alguns apelidos, assim, entre nós, assim. Mas... Isso é muito bom. Mas dito isso, qual que você mais usa, então? Hoje ainda é o ChatGPT. Muito forte, né? Acho que ainda é ele, assim. E eu não tenho outra IA. Eu ainda sou mais manual na criação de vídeos. Eu não uso IA para criar nada em relação a conteúdo ainda, né? A não ser algumas ferramentas ali que tem disponíveis, mas ainda não testei fazer um vídeo 100% por IA, nem nada disso. O máximo que eu usei foi para traduzir os meus cursos para outras línguas. Legal. Então, isso foi bem legal. A gente está expandindo para a América Latina e outros lugares. E aí, eu consegui traduzir 100% ele com um aplicativo um site que se chama Heijin. Que incrível. Então, ele faz, assim, tudo para você. Inclusive, o próprio YouTube está usando essas traduções em alguns canais, testando. Então, o que vai deixar com que a nossa voz também fique global, né? O que é ótimo. Essa barreira de língua não vai mais existir. Então, acho que é bem interessante. Mas ainda hoje, o que eu mais uso é o ChatGPT. Tá. Aí, pensando agora, então, em quem tá... De novo, vamos assumir essa persona que escuta a nossa conversa, que é justamente a pessoa que estou começando, tá? Como você acha que essa pessoa deveria, então, usar a inteligência artificial para ajudá-la nessa jornada? Eu acho que, em primeiro lugar, ela precisa entender como treinar. Então, acho que o primeiro passo de usar a inteligência artificial é realmente fazer alguma coisa, um curso básico, assim, tem curso grátis no YouTube, até para você entender como treinar, porque eu acho que a grande diferença de... Muita gente ainda usa o ChatGPT para padrão, né? E não é a mesma coisa. Eu acho que criar um agente virtual seu, alguém que entenda realmente esses seus trejeitos e a forma de você falar, é muito importante. E também criando esse seu próprio universo, assim, por exemplo, que para cada segmento é muito diferente, mas, por exemplo, para quem cria conteúdo, você conseguir entender os seus padrões, palavras que você gosta de usar, maneiras que você gosta de começar os seus vídeos, e anotando até mesmo intencionalmente, assim, depois de um certo número de conteúdos que você fez e que você viu que funcionou, e anotando para ir ensinando essa IA. Eu acho que para quem está começando, o desafio é realmente entender como treiná-la para não ser tão de praxe, assim. Para quem está muito, muito começando, óbvio, começa aí conversando com a IA para você entender como é que funciona, mas com o tempo ir evoluindo para personalizar ela o máximo possível. Sim, sim. Eu lembro que faz 2 anos atrás a gente nem tinha essas conversas. Exato. Assim, né? Eu fico bem assustada com a rapidez de tudo isso. E confesso que, assim, pra minha área, que além de creator, também tem uma questão de produtora, assim, é algo que as conversas em vários grupos que eu participo, assim, são vários, principalmente uma geração mais antiga que já trabalha nesse mercado desde a época do filme, assim, a conversa é totalmente apocalíptica, né? Eu confesso que eu olho pra inteligência artificial, principalmente essa questão de criação de imagem, tudo, olho até com bastante esperança. Eu acredito que vai chegar uma hora que a AI vai conseguir criar um roteiro muito profundo, bonito e por si só, assim, né? Mas hoje eu vejo tantas pessoas que têm acesso à inteligência artificial, como tantas pessoas já tiveram acesso à câmera, mas uma coisa é ter o acesso, outra coisa é meio que saber o que você quer usar ela
para, Sim. né? Você pode fazer um vídeo inteiro com inteligência artificial, esse é um vídeo que não vai te emocionar, ou que não vai te divertir, ou que não vai chegar em lugar nenhum, né? Como Totalmente. você pode usar ela para chegar num lugar fantástico, assim. Então eu tô começando a ver quase como mais uma ferramenta. Totalmente. Comprei um puta de um curso de criação de imagem, a gente tem dois editores na produtora hoje, que eles estão fazendo um curso, eu mesmo quero começar a fazer. E a gente já, dependendo da proposta, a gente já tá mandando alguns orçamentos que a gente fala assim, ó, tem duas opções, a gente pode abrir câmera e a gente pode não abrir câmera. Aham. Né? Abrir câmera é mais caro, Aham. demora mais tempo, mas é mais personalizado. A gente ajusta todos os pequenos detalhes, enquanto que AI ainda temos algumas limitações, né? Então, eu falo assim, o resultado é bom, mas textura de pele é algo que ainda me pega, coisas mais técnicas, assim. Ainda, né? Ainda. Só que é mesmo isso, eu lembro o Midjourney hoje e o Midjourney de um ano atrás. É bizarro. É bizarro de Eu diferença, realmente assim. acredito que ela vai conseguir fazer Eu acredito que vídeos. sim. Tipo, a gente aqui, a gente conseguiria simular essa conversa contando pra ela o que a gente falaria, como responderia, e ela simularia. Eu acredito super que isso vai acontecer. A única coisa, isso é muito, acho que, e talvez olhando muito, parte do meu trabalho é saber ler imagem, assim, né? Então talvez seja uma coisa muito específica, mas a principal falha que eu sinto hoje de AI nem é tanto mais de textura de pele, que ela já errou isso por muito tempo, mas hoje eu sinto que já tem como chegar lá. São pequenas nuances, tipo assim, cara, eu te juro que o que me entrega que AI é o olho, assim. Que ainda não tem a textura. Não, e o olho de um humano, quando ele tá atuando, são pequenas coisinhas que ele brilha, que ele, sabe, que ele treme. O olho da AI parece um olho mais... É isso, falta interação com o ambiente todo, né? Um ator, quando ele entra em cena, ele não interage só com, né, num lugar fixo, né? Tipo um desenho animado, né? Ele meio que reage ao todo, assim, né? Então, mas é muito detalhe, assim. Eu já me peguei vendo uns 2, 3 fios na internet, no Instagram, que eu juro que eu parei e fiquei... Nunca tinha reparado no olho, vou reparar. Repara, é isso, você vê um vídeo de AI, parece que ele é mais estático, assim, né? Ele presta mais atenção num Não único tem a alma ali. não falta o computadorzinho escaneando em volta, sabe? Mas eu já peguei uns 2, 3 vídeos dentro do Instagram que eu parei pra olhar e falei assim, pera, não, isso aqui é AI, não é possível, sabe? Quando eu me peguei em dúvida, assim. Então acho que a gente já tá chegando nesse... Também acho. Acho que em questão de 1 ano. Uma das coisas que eu até imagino, não sei se já existe ou não, mas imagino muito pra a questão da publicidade, que é só vou entregar imagens, só vou entregar fotos da sua... Vamos assumir, sei lá, uma garrafinha térmica. Esse é o meu produto, assim. Meu trabalho é conseguir enquadrar bem uma garrafinha térmica e fotografar de uma forma bonita. Imagino que é uma questão de tempo até um aplicativo... Não, já existe. Foto Still já está sendo feita muita coisa por IA. Eu imagino, sei lá, que a dona da marca ou o dono da marca pode, sabe, filma a garrafinha e fala assim, essa garrafinha dessa forma, dessa forma, assim. E eu acredito que o caminho para seja lá a publicidade, assim... O entretenimento, acredito que o entretenimento abrindo câmera sempre vai continuar existindo, seja um documentário, né, alguma coisa, sempre vai continuar existindo. Mas acredito que a própria publicidade, ou você tem uma opinião sobre como a publicidade deveria ser feita, as pessoas te contratam por conta dessa opinião, ou se tudo que você faz é fazer um comercial, arroz com feijão bem feito, aí eu genuinamente estaria preocupado também. Também. É isso que eu tava falando, da assinatura, né? De você ter seu brilhantismo, assim, o que você pensa, até mesmo no campo das ideias também. Quando a gente fala de assinatura, a gente pensa em assinatura visual, mas não é só isso. É a sua forma de pensar, até mesmo fotógrafos. Eu acho que fotógrafos que têm uma visão muito única, assim, uma assinatura mesmo audiovisual ali muito forte, eles, de alguma forma, vão continuar existindo mesmo com IA, porque pode reproduzir aquele olhar dele com IA. Assim como tem de artista sendo reproduzido a voz com IA. Sim. Que, né, existe uma crise ali de, mas e aí? Mas pro artista, se a voz dele tem um grande valor e ele não precisa gravar, por um lado até facilita em diversos momentos. Tipo, ele fechou um comercial, vendeu a voz dele lá por não sei quantos R$1.000 e ele nem precisou nem ir. Então, tem os dois lados, né? O que vai ser essa dificuldade é mesmo você gerar esse desejo de que seja você, o seu olhar. Eu acho que, meio que captando algumas mensagens-chave de tudo que a gente veio falando até aqui, acho que o primeiro ponto é, você tem que ter um propósito para conseguir se divertir nessa jornada, assim, você tem que acreditar. Para ter energia a longo prazo, você tem que acreditar no seu... ser obcecado também, né, por aquilo. Mas você tem que começar a colocar seu próprio molho em tudo que você faz, assim, né? Não tem como mais ser blasé, ser generalista, né? Ou
Ou você tem uma opinião sobre como algo deveria ser feito e você fala isso em voz alta, ou você acaba se perdendo dentro da grande massa, assim, né? Exatamente isso. Por mais que a gente fale, acho que é a grande contradição do mercado, porque muita gente fala, você tem que fazer para a massa, e a massa dessa forma, X, né? E tem todo um jeito de você ser aceitável pela massa, digamos assim, né? Entrar na cabeça dela, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, você perde a oportunidade de você criar uma marca memorável, você fazer um legado, né? Então, encontrar esse meio termo aí também acho que é o grande vencer na vida, assim, de um artista do futuro. Meu, com toda certeza. Com toda certeza. Inclusive, tudo que a gente veio conversando, assim, até alguns silêncios, assim, entre a sua resposta e o meu follow-up, é porque eu me identifico um pouco com muito do que a gente está falando, assim. De forma comercial, a produtora é minha profissão, né? A produtora ou as expedições. Mas o último ano, faz um pouco mais de um ano, assim, eu tive um burnout também. Cheguei até lá, assim, eu nem acreditava muito que ele existia antes de eu chegar lá eu mesmo. Assim, falei assim, nossa, o pessoal tá cansado, sei lá, né? Até aconteceu, eu falei assim, meu, eu achei que eu tava genuinamente quebrado, assim. Falei, meu, minha cabeça não pensa, sei lá o que aconteceu comigo, assim. Cheguei lá e eu falei, meu, eu vou soltar, como eu não podia soltar a produtora, que é da onde eu tiro o meu sustento, eu vou soltar todo o resto, assim. Vou ficar só com uma coisa só no prato pra resolver. Aí eu abandonei, eu abandonei comunicação no Instagram, tava fazendo uns vídeos que eu tava adorando, como Tava tava muito saindo. legal. Mas falei, meu, soltei os vídeos, soltei tudo, assim, menos a produtora por si só. Passou aí um pouco mais de um ano e meio, eu tô muito com essa percepção muito clara do tipo, meu, comunicar é preciso. Comunicar é preciso por várias razões. Primeiro, porque eu sinto que eu tenho isso dentro de mim, eu gosto de comunicar, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar. Mas segundo que comercialmente é isso. Se eu sou uma pessoa de interesse na minha área, o mercado pode mudar do jeito que for, que eu continuo sendo relevante, né? Então eu tô justamente nesse processo do tipo, eu sou a pessoa do meio do mato, mas ao mesmo tempo eu não moro mais no meio do mato, eu tô em São Paulo, mas eu também sou o cara da produtora, mas eu sou o cara da fotografia, mas eu sou empreendedor. Então sabe quando eu defini qual que é achar qual que é o campo comum de todas essas frentes tem sido algo que tem ocupado bastante dessa minha memória RAM, assim, nesses últimos meses. Mas é algo que eu decidi também que não ia colocar pressão por cima. Mas então tudo que você está falando tá alimentando Totalmente, diretamente isso que eu tô transitando. Eu sinto que até um pouco desse assunto, desse nosso projeto que a gente está fazendo aqui, eu sinto que um pouco das coisas que todos esses projetos têm em comum sou eu, né? Então, uma das coisas que eu tô pensando até começar a bater um pouco de frente, as pessoas falam assim, você tem que ter um nicho, né? E o nicho é um assunto, assim. E eu ouvi você falar em voz alta, assim, meu, seu nicho tem que ser você? Eu falei assim, eu amo criar, assim. Se eu tô como creator sozinho no meio do mato, eu vou criar. Mas se você me dá um dinheiro de uma produtora, eu vou criar dentro de um set, assim. Então, pô, eu amo criar de diferentes formas, assim. Então, desde que eu ouvi você falando em voz alta, essa questão, meu, seu nicho é você, foi a primeira vez que eu encontrei essa luz, assim, Entendi. eu não preciso escolher um dos 4, assim. Acho que eu posso ser isso, assim. Eu acho que e é isso. E é um processo mesmo que tem coisas às vezes, que você passa em algum momento e não faz sentido, e em outro momento vai fazer, né? Tipo, essa ideia que eu tive de criar esse movimento e criar produtos foi um processo também, porque há 5 anos atrás eu tentei ter uma mentoria, foi a minha pior experiência. Eu odiava o marketing digital, porque eu achava um monte de gente que eu não me identificava, olhava para aquela galera, não conseguia ouvir eles falando, porque eu falava, não quero ser desse jeito. Então foi uma grande resistência também, para eu entender que era lá o meu espaço, mas que era de uma outra forma, que era de um outro jeito. Então eu acredito que é um processo mesmo, assim, de que cada coisinha que vai acontecendo vai te mostrando, inclusive o próprio burnout, assim, hoje eu vejo que, não que seja bom, mas que a gente pode ressignificar de uma forma como um momento do tipo, deixa eu limpar agora, que eu tô obrigado, né, a fazer isso, deixa eu limpar tudo que não faz mais sentido e deixar só realmente aquilo que eu acredito, junto com aquilo que dá dinheiro, né, porque a não ser que você seja herdeiro, que você não precisa se preocupar com isso,
é algo que você vai ter que, né, dentro da sociedade que a gente vive, pensar como que eu posso ganhar dinheiro com o meu propósito. Aí entra também aquele tal do Ikigai, eu não sei se você já Sim. fez, mas que é muito bacana, que vai, né, você entende o que você gosta de fazer, a sua missão, o seu dom, e você vai compreendendo como que você pode monetizar isso, né, e ter algo relacionado a isso. Então, acho que, principalmente para artista que precisa, eu não consigo ganhar só dinheiro. Eu não conseguiria trabalhar numa coisa que me dá só dinheiro. Sim. Eu preciso de propósito, eu preciso me sentir útil. Então, é você conseguir englobar tudo isso Sim. em algo que você se imagine fazendo pela frente. Se o artista, eu brinco que o artista tem que ser cíclico. Você tem que pôr pra dentro. Você tem que continuar se inspirando, se aprendendo. Se você não põe pra dentro, você estagna. Mas você tem que pôr pra fora. Se você não põe pra fora... E pôr pra fora é criar uma peça, assim. Seja um vídeo, uma Exatamente. foto, uma arte, o que for. Mas se você não põe pra fora, parece que o que tem dentro de você começa a apodrecer, vai Aham. ficando pesado, né? Então eu falo que, pra mim, o artista você tem que pôr pra dentro, tem que pôr pra fora, na mesma É medida, verdade. assim. Se você não termina seu projeto, se você não cria, se você não posta, você não tem nem motivação de começar coisas novas, porque você vai parando no E portão, né? quanto mais você coloca, mais abundante você fica, porque é um ciclo maravilhoso de criar, inspirar outras pessoas. E, né, hoje eu vejo muito. Eu antes eu tinha até algumas travas em vender o meu conhecimento, que eu falava, não, como é que eu vou vender isso aqui, né? Alguns bloqueios em relação a isso. E hoje eu vejo o quanto de pessoas que eu consigo transformar realmente a vida Isso é e, muito legal. de alguma forma, né, elas serem impactadas na jornada delas e tava indo para lá e foi para cá, enfim, abrir a mente para dela de alguma coisa com o meu trabalho. Então, acho que quando eu Isso é muito bom. consegui chegar nisso, por exemplo, mentoria, eu não gostava de fazer, mas não era o fato de falar com as pessoas. Eu amava conversar com as pessoas. Eu não gostava daquele modelo de negócio que eu estava tendo. Então, eu fui tudo que deu errado deu certo, eu fui entendendo, mas foi isso, mas foi aquilo, né? Tendo essa autoinvestigação para chegar nesse produto perfeito Sim. para essa fase pós-burnout. Isso que você falou é muito legal, assim. Acho que até quando a gente falou de ressignificar a régua do sucesso, assim, pra muita gente é aplauso. O que pode ser esse novo sucesso é uma coisa tão satisfatória quando você sente que com o que você compartilhou, isso ajudou a melhorar a vida de alguém ou a transformar. Né? Eu percebo nas expedições que a gente faz, para quem assiste no Instagram, muito provavelmente parece que é sobre viajar para lugares legais e se divertir, assim. Fazer fotos. Mas o efeito que eu acho mais legal que essa viagem, que essas expedições têm, a gente leva um grupo pequeno de criativos para o meio da natureza, e a natureza por si só cura, né? Só de estar em contato com ela, então não é nem a gente que faz, é só o ambiente já proporciona isso. Mas e aí, a pessoa está literalmente junto com a gente por alguns dias, ela vê como que a gente cria, então ela vai tirando um pouco vários mitos assim da criação, ela vê que a gente chega num lugar, não tem nada de diferente que a gente faz, a gente tira a câmera da mochila, aponta a câmera e clica igual qualquer outra pessoa faria, assim, né? E depois as pessoas voltam dessa viagem, e agora a gente está fazendo essas expedições já faz mais de 2 anos, né? O que a gente tem de pessoas que saíram dessas viagens e falaram assim, putz, minha carreira decolou, eu comecei a vender projeto, eu criei autoestima no que eu faço, eu acredito que eu sou bom o suficiente. Então, quando eu vejo o resultado dessas pessoas 2 anos depois, eu falo assim, putz, esse negócio é tão positivo, assim, a gente leva as pessoas para se divertirem na natureza e meses, anos depois as pessoas estão desabrochando. Cara, eu não posso. Isso tem valor, assim. Aham. Ainda mais no mundo cada vez mais digital. Talvez uma empresa que oferecione experiências no mundo real. Talvez isso Total. seja cada vez mais exclusivo, né? É, e eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com você, assim. Eu acho que o seu Sim, processo ainda não sou uma mãe de Ná pra olhar pra você e falar isso que você deve fazer. Mas acho que tem muito a ver. Você gosta dessa parada mais de cura, natureza. Então, às vezes, misturar esses processos pode ser um sim. caminho muito legal para o longo Dito prazo. isso, tô adorando a conversa com você. Mas já encaminhando a uma reta final, tá? 2, 3 perguntas. Eu sempre peço para responderem da forma mais curta possível, tá? Mas eu sei que às vezes a gente vê nessas perguntas uma oportunidade de falar algo que a gente acha importante, então não se limite, tá bom? Mas, caso você tivesse uma chance, tá, de poder voltar 10 anos no passado e você tem 30 segundos para passar uma mensagem para Catherine, tá, de 10 anos atrás. Então a mensagem tem que ser curta. Que conselho você daria? Ai, caramba, essas coisas são muito difíceis. Mas eu daria o conselho de eu nunca negar minha autenticidade
e que eu poderia ficar tranquila que a gente ia dar certo. Eu acho que uma das grandes medos de quando eu era criança era, ai, meu Deus, eu não vou dar certo, eu não vou viver meus sonhos. E acho que acalmar e falar que eu ia conseguir chegar, mesmo saindo de uma cidade tão pequenininha lá do meio do nada, acho que é uma mensagem que eu ia ficar feliz de ouvir. Muito bom. Se eu voltasse, se eu tivesse essa chance, o que eu falaria seria só não desiste. Keep going. Porque Keep até se eu walking. tentasse evitar alguns erros, talvez mudaria a rota, assim. Isso e então e para alguém que está começando então agora nesse mundo de inteligência artificial e de tudo assim, qual conselho você daria de forma curta também? Isso é difícil. Mas eu acho que é o conselho de seguir a intuição. Então, masteriza tudo que a gente falou aqui no podcast? Aqui no podcast e realmente aplica, né, em trazer o seu autoconhecimento. Escute uma coisa muito importante, esse conselho é bom. É mais importante de quem você escuta o conselho do que o conselho. Então, peça conselhos para as pessoas certas e aprenda que muita gente vai falar um monte de porcaria o tempo inteiro e você precisa continuar seguindo a sua intuição, essa é a verdade. Então, se cerque de pessoas certas e peça os conselhos certos. Eu falo muito isso em voz alta, assim, mais importante do que é dito é quem diz, assim. Nossa, isso é um conselho assim. E eu aprendi isso muito tarde, tá? Eu escutei muito conselho cagado, assim, por falta de ter noção de quanto isso é verdade. Eu demorei muito pra aprender, mas hoje até quando eu vejo um vídeo de alguém ensinando qualquer coisa no Instagram, antes de assistir mais do vídeo, eu entro no perfil e dou uma olhada e falo assim, tá, sim ou não, Exatamente. sabe? Exatamente, Vou dependendo do acreditar tipo ou da não. dica. Exato. Até um curso que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer. De quem que é? Sim. Catherine, querida, eu queria muito te agradecer pela conversa. Sei que se deixasse eu teria mais um livro de perguntas, mas é isso. Tá? Eu queria te agradecer muito. Tenho certeza que foi muito valioso para mim, para quem está escutando também. Fico ansioso por outra oportunidade de conversar com você, tá? Mas queria te agradecer de coração. Obrigada, eu amei. Eu acho que essa troca é muito gostosa, ainda mais a gente que às vezes acaba trabalhando tão sozinho e falta, né? A gente se conhece há tantos anos, mas trocar ideias mesmo, tão genuínas, é tão raro. E ainda, né, deixar as pessoas aprenderem junto com a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Conte sempre comigo. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um episódio da Enciclopédia da Criatividade. Eu espero muito que você tenha gostado. Caso você goste, imagine que essa conversa pode fazer bem para algum amigo, fica à vontade para recomendar, para enviar esse episódio para qualquer outra pessoa. É uma coisa que eu faço com muito prazer, é um prazer servir você, e eu vejo você no próximo episódio.